Oi, hoje é a resenha do conto Outras Lições, escrito por João Anzanello Carrascosa, da sua coletânea O Volume do Silêncio, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Os meninos se levantaram de madrugada, vestiram-se, sonolentos, na penumbra. Lavaram-se e guardaram as escovas de dentes na maleta. Pelo vitrô do banheiro, o menor olhou as luzes acesas da cidade. O maior foi para a cozinha, onde a mãe, de camisola, esquentava o leite e coava o café. O pai separava documentos e os colocava na bolsa. Sentaram-se à mesa. Um galo cantou no quintal do vizinho. Outro respondeu, lá longe. A mulher recomendou que os meninos carregassem sempre o casaco. A qualquer hora podia esfriar. E nunca se soltassem do pai. Os dois estavam ansiosos. Faltariam à escola. Iam com ele a São Paulo. Negociar. Assim começa Outras Lições, escrito por João Anzanello Carrascosa, que conta justamente a história desses dois garotos e de seu pai. Os três, vão, claro, para São Paulo, está muito bem descrito aqui, e nessa casa aí dessa família ficarão a esposa e mais duas outras crianças, as irmãzinhas desses dois garotos. Elas vão fazer aquilo que fazem todos os dias, vão acordar um pouco mais tarde e vão à escola. Como vocês perceberam, os garotos também vão com o pai, mas com aquela coisa super estimulante, vão para uma aventura e ainda por cima vão faltar à escola. Ou seja, essa viagem para São Paulo promete muitas coisas interessantes para os dois garotos e, claro, um pouco de rotina para o pai deles. Mas o que vai acontecer nesse caminho e quando chegarem a São Paulo, obviamente que eu não vou falar nada, porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, para quem está acompanhando aqui as vídeos resenhas a respeito das histórias contidas aqui dentro do livro O Volume do Silêncio, do João Anzanello Carrascosa, logo percebeu que sim, o comecinho aqui desse conto guarda muita semelhança com a primeira história que a gente viu aqui, que foi O Caçador de Vidro. Sim, lá na outra oportunidade, o que tínhamos? Justamente um pai com o seu filho indo para o interior de São Paulo dentro de um carro. Claro, aqui está ao contrário, Eles estão no interior e vão para a capital. E talvez uma diferença que a gente possa constatar aqui, ou até semelhança, é que na outra ocasião o carro era um Voyage. Dessa vez é um Corcel. Só que se lá na outra história a gente percebia que talvez a história se passasse uns anos atrás, algumas décadas atrás, aqui a gente tem a plena certeza, porque justamente essa referência de Corcel, aliás, Voyage lá da outra vez e Corcel aqui, a gente pode perceber pelas épocas que foram lançados esses carros, a gente consegue se situar um pouquinho, E aqui tem outras referências também do próprio time que o pessoal ali, o pessoal que eu digo é a família, pai e dois filhos torcem, no caso para o Corinthians. E sim, uma referência a Rivelino. Então a gente tem uma precisão maior de quando que se passa essa história. Ou seja, o mote parece bem parecido, Pai e filho indo para algum lugar com o carro. E olha só outra coisa que é bem semelhante. No meio do caminho, nas duas histórias, a gente pode perceber que o pai reduz a velocidade por causa de um acidente. Tá, mas o que tem a ver tudo isso? Porque eu estou enfatizando todas essas semelhanças. Bom, isso é um grande problema aqui nesse conto do Carrascosa. Sim, essa história aqui ela não tem lá muita diferença da anterior. Aliás, uma grande coisa que a gente pode destacar que deixam elas distintas é que a primeira história funcionou bastante. Já essa, que é muito parecida, não funcionou. E realmente, sendo bem sincero, eu posso afirmar para vocês que eu não gostei nada aqui do conto desta semana. Realmente é uma história bem fraquinha, porque a gente só vê exatamente esse trio familiar indo para São Paulo por causa dos negócios do pai, os dois garotos observando a paisagem do mesmo jeito que lá na história anterior o garotinho também ficava vendo tudo, só que ele caçava as coisas, fazia relações por causa sempre de um motivo constante, que era o vidro. Coisas de vidro chamavam sua atenção. Já para esses dois garotos, a gente percebe que eles se interessam por muitas coisas e não há nada definido. Já nisso, torna o texto bem superficial, porque a gente não consegue perceber nenhuma coisa que conecta uma coisa com a outra. Já lá era algo bem claro, totalmente. O pai aqui também a gente só pode perceber, claro, que ele tem talvez uma personalidade um pouquinho maior que a do outro pai, mas mesmo assim não agrada em nada, porque ele só fica preocupado com o desdobramento do negócio que ele está fazendo.
Isso tem alguma relação com o mote geral da história? Também não. Só parece realmente que esses três personagens estão andando de uma cidade para outra, passando por algumas coisas no meio do caminho e fica por isso mesmo. Não há nada de interessante que sobressaia ao texto. A gente não consegue perceber nada nas entrelinhas, o que é pior ainda, né? Claro, a gente tem aquela coisa que a gente percebeu desde o primeiro conto, justamente O Caçador de Vidro, que o autor gosta de valorizar aquela coisa do lirismo. Sim, ele tenta deixar tudo lírico. Em um ou dois momentos aqui desse conto, ele, digamos assim, até consegue. No resto, não. Realmente não funcionou dessa vez. Pois é, tá claro para mim. Eu achei essa história muito fraca, principalmente porque é necessário comparar com a outra. Não tem jeito da gente fugir dessa comparação. As histórias são muito semelhantes no seu começo. O desfecho é um pouco diferente, mas isso não ajuda a essa história aqui ficar melhor do que a outra. A outra história, aliás, era um pouco mais curtas, acho que 3 ou 4 páginas. Já esta daqui tem muito mais e não ajuda o texto ficar mais denso. Não, pelo contrário, acaba deixando ele muito mais frágil, fácil de ser esquecido, principalmente. Com certeza, esse texto aqui eu vou esquecer rapidinho, daqui a 2, 3 semanas eu vou olhar para o título da história e não vou lembrar. Aliás, falando nisso também é algo interessante, pois Novas Lições é exatamente como se encerra esse texto aqui. Não é um grande spoiler para falar a verdade, mas é o que a gente pode deduzir no final das contas, né? A experiência desses dois garotos, que o que vale o texto todo é mais para os garotos do que para o pai. Embora, como disse, esse pai aqui talvez seja mais interessante que o anterior. Mas, assim, essas novas lições citadas pelo texto e repetidas ali no finalzinho da história, exatamente são as duas últimas palavras, quer dizer que sim, os garotos passaram por uma nova experiência de vida. Mas, como eu disse, lá da outra história, aquele garotinho que caçava vidro teve uma percepção muito mais interessante da vida que ele tem e que pudesse ter ao futuro. Quando crescesse, que eu quero dizer, né? Já esses dois aqui, parece que não. Sim, a gente pode até fazer uma comparação, talvez as novas lições que temos aqui nessa história seja até uma certa referência assim, até proposital do autor em relação àquela primeira história, O Caçador de Vidro. Se lá eram as primeiras lições, aqui temos novas lições. Claro, não são os mesmos personagens, não tem nada a ver uma coisa com a outra, para falar a verdade, mas talvez de propósito o Anzanello tenha feito essa correlação entre os dois textos. Talvez. Ou então eu só estou tentando dar algum valor aqui para essa história e não conseguindo, para falar a verdade. Sim, eu não gostei e talvez seja melhor já dar a minha nota. Para Novas Lições de João Manzanello Carrascosa eu atribuo apenas 2 asteriscos. Com certeza é o texto mais fraco aqui dessa coletânea de contos. Sem dúvida alguma e espero que melhore para o restante deste livro.